Eu vou te fazer uma pergunta e eu acredito que a resposta é um pouco óbvia. Quer dizer, suponho, né? Pode ser que você tenha seus gostos diferentes dos meus e diferentes da maioria das pessoas. Mas você gosta de comer? Com isso mesmo, de jantar, de almoçar, de churrasco, de festa? Eu tô perguntando isso porque essa pergunta e essa compreensão, né, está muito relacionada com o Evangelho desse domingo que já estamos chegando, que é o 28º domingo do tempo comum. E essa pergunta é importante porque ela está relacionada com que tipo de imagem nós temos de Deus. Como que é a nossa relação com Ele, ou como a gente desejaria que fosse. Como um jantar, um almoço com gente querida, um almoço que tem riso, que tem bem-estar e que a gente sai refeito? Ou será que a nossa relação com Deus é diferente disso e se assemelha talvez mais como uma chamada no escritório feita pelo chefe? Sabe quando o chefe fala assim, eu preciso falar com você no meu escritório, passa lá no RH, a gente treme. Está mais parecido com o que a nossa relação com Deus? Com a mesa de banquete ou com a mesa de escritório? Bom, vamos tentar responder essas perguntas. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e te dou as boas-vindas para mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo. Nesse 28º domingo do tempo comum, nós seguiremos ouvindo, né, o Evangelho segundo Mateus, já no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Seguimos ainda dentro daquele contexto a respeito do qual nós já falamos nos vídeos anteriores. Esse pedacinho do Evangelho de Mateus, onde está essa parábola que ouviremos, se situa na linha do tempo da vida de Jesus, né? Se situa já no final da vida pública de Jesus, né? No final das suas pregações aqui nessa terra. Jesus já tinha chegado em Jerusalém, já tinha passado o domingo de Ramos, né? E era uma questão de alguns dias até que ele fosse preso, torturado, morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Essas parábolas que ouvimos Jesus contar, ouviremos agora e ouvimos nos domingos anteriores, né? As parábolas dos trabalhadores na vinha, dos 2 filhos, aquelas parábolas todas que a gente já refletiu aqui. Essas conversas, nesses ensinamentos de Jesus, estão todos localizados no momento que Jesus está lá no templo, em Jerusalém, falando com os chefões do templo, com os cabeças do templo, né? São várias parábolas que Jesus conta e no Evangelho de Mateus elas estão ali uma atrás da outra, né? Com algumas distâncias entre elas. E esse Evangelho de hoje está dentro desse contexto, portanto. Pois bem, antes de falarmos do Evangelho, talvez pudesse ser interessante de a gente falar de uma coisa que aconteceu bem antes de Jesus e que talvez possa dar uma luz para a gente entender melhor o texto do Evangelho que ouviremos. A nossa história, a nossa reflexão pode começar bem, talvez a gente voltando no tempo ainda uns 500 anos antes de Jesus, portanto 2.500 anos atrás, né? O que aconteceu nesse tempo? O povo de Israel, o povo ali da terra onde nasceu Jesus, nessa época tinha sofrido um golpe muito duro. Eles tinham sido invadidos por uma outra nação e as lideranças da terra tinham sido deportados para a Babilônia. Passados alguns anos,
houve um novo reinado, um novo rei lá na Babilônia, a terra onde os chefes ali da terra de Jesus para onde tinham sido deportados, né? Quando mudou o rei, esse novo rei decretou então que o povo que tinha sido levado para trabalhos forçados lá na Babilônia retornasse para Israel. Então teve o retorno dos exilados, né? O retorno dos deportados. Isso aconteceu nesse tempo aí que eu falei, mais ou menos 500 anos antes de Jesus. Só que o que aconteceu? Quando eles chegaram, eles encontraram a terra deles dominada por outras pessoas, é claro, né? O tempo tinha passado, então aquela terra que era de uma determinada família, antes da invasão dos babilônios, né? Agora estava nas mãos de outra família. As casas que tinham construído já estavam nas mãos de outras pessoas. Então o povo, ao retornar do exílio, encontrou essa realidade e isso gerou assim uma situação muito difícil, né? As pessoas se sentiam bastante mal com isso, como naturalmente é de se imaginar. Esse período ali da história é um período que houve muitos profetas, né? Muitos dos profetas da Bíblia estão ali localizados nessa época, antes do exílio, durante o exílio e na volta do exílio, né? Por que eu estou contando essa história para você? É que é o seguinte: quando o povo voltou, começou a surgir um jeito de pregar a palavra de Deus que é muito interessante e ganhou bastante força naquele período. É o chamado jeito apocalíptico, né? Esse palavrão, né? Essa palavra grande, apocalíptico, tem um significado diferente daquele que nós costumamos dar hoje em dia. Quando a gente fala hoje em dia assim que tal coisa é apocalíptica, então a gente está dizendo que aquela coisa é uma coisa que está prevendo o fim do mundo, que é uma coisa trágica, né, horrorosa. Mas o sentido dessa palavra aqui, nesse contexto que a gente está usando, é outro. Apocalíptico, né, o jeito apocalíptico de pregar, se refere a um jeito de transmitir a mensagem que usa de sinais bastante exagerados até. A gente vê esse jeito de trazer uma mensagem registrado principalmente no livro de Daniel, algumas partes do livro de Ezequiel. Se a gente for lá na Bíblia e ver essas partes desses livros, a gente vai ver que, diferentemente, por exemplo, do Evangelho, né, do tempo de Jesus, Jesus usava parábolas, era um jeito de anunciar uma mensagem. Mas naquele tempo lá, e nesses livros que a gente vê, na verdade se usam outras imagens. O livro de Daniel, por exemplo, fala que ele viu no céu um ancião que tinha os olhos vermelhos como fogo, o cabelo branco como a neve. Então são imagens exageradas, assim, diferentes da realidade. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar bem, mas o jeito apocalíptico de pregar era um jeito de anunciar uma mensagem, mas usando uma linguagem bastante diferente, bastante exagerada. E a intenção de quem usava essa linguagem, a primeira, evidentemente, era a de chamar a atenção de quem estava ouvindo. Uma mensagem transmitida desse jeito chamava a atenção. Mas também, e aqui, gente, a gente vai encontrar muitas versões diferentes, muitas interpretações diferentes. Eu vou dar a minha interpretação, aquilo que eu acho que parece fazer mais sentido. Mas o motivo pelo qual as pessoas pregavam desse jeito também estava relacionado a um jeito das pessoas compreenderem como se fosse uma linguagem cifrada, né? Vejam bem, o povo estava naquela situação que eu mencionei. Eles chegaram na terra e tinha outras pessoas comandando. Então,
os profetas, os líderes do povo começam então a contar histórias, mas numa linguagem que o povo de Israel consegue entender. E por que interessava que eles falassem numa linguagem que o povo entendesse e os outros, os que estavam donos da terra, né, que tinham entrado nas casas deles, né, que estavam mandando na terra, por que interessava? Que o povo entendesse, mas os chefes não. Bom, porque a intenção do profeta era injetar ânimo no povo e injetar a esperança de que Deus não ia deixá-los desamparados. Então, era um jeito de chegar ao povo, usando-se uma linguagem diferente, meio cifrada, né? Meio hermética, mas o povo entendia e se sentia amparado. Então, a gente vê esse tipo de linguagem, como eu falei nesses livros aí que eu mencionei, né? Daniel, o profeta Ezequiel. E tem uma coisa que é muito importante que seja entendido. Esse jeito apocalíptico, veja bem, ele quase sempre está falando de uma coisa que já aconteceu, de uma coisa que talvez estivesse acontecendo no tempo de quem estava pregando. Ele não estava falando apenas de coisas do futuro, de coisas que iriam acontecer como se fossem um oráculo. Não, é uma linguagem cifrada de coisas que estavam acontecendo no tempo em que foram ditas. Pode ser que tenha ficado um pouco difícil de entender, mas o importante dessa história toda que eu falei até agora é que a gente tenha claro o seguinte: na Bíblia, quando a gente vê textos que usam imagens muito fortes e muito difíceis de compreender, quase sempre esses textos não estão se referindo a coisas do futuro, mas a coisas que estavam acontecendo no tempo de quem escreveu aquele livro. Veja, por exemplo, que já no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, que tem uma linguagem apocalíptica, né? Aquelas coisas que são contadas todas, boa parte delas, aquelas imagens que são usadas do dragão que aparece no céu e dos 24 anciãos, dos 144 mil, não estão se referindo a coisas que vão acontecer no futuro, embora normalmente a gente pense que é assim, né? Mas não, são coisas que estavam acontecendo no tempo de quem escreveu o Apocalipse. Então, a imagem a gente poderia entrar a falar disso por muito tempo, né? Mas só para trazer um exemplo, a imagem que a gente conhece muito, né, do dragão, Apocalipse 12, o dragão que aparece e quer comer o filho daquela mulher grávida que aparece no céu vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Não está falando de uma coisa que vai acontecer no futuro, mas era uma linguagem cifrada, uma linguagem simbólica para algo que estava acontecendo ali no tempo que foi escrito o livro do Apocalipse. A mulher é a igreja, a comunidade dos discípulos, e que estava sendo perseguido por um dragão, que era as várias perseguições que aconteceram aos discípulos de Jesus e aos primeiros cristãos. Então é uma situação que estava acontecendo, não é uma situação que vai acontecer. Então, posto isso, tendo isso claro, a gente, ao ouvir o evangelho de hoje, vai perceber que é uma linguagem muito parecida. E por que eu achei que era importante a gente fazer essa introdução? Para a gente perceber que Jesus, ele falava num jeito em que as pessoas do tempo dele pudessem entender e usavam de linguagens que provinham da cultura dele, né? Da cultura do povo dele. Então ele vai usar nessa parábola de hoje uma imagem que tem elementos muito fortes, né? Fala de destruição, fala de castigo, fala de fogo. E a gente pode pensar assim, nossa, mas isso vai acontecer daqui a pouco, né? No futuro. Mas não, Jesus estava falando de coisas que já estavam acontecendo. Então, essa literatura,
esse tipo de anúncio apocalíptico, friso, não se refere apenas a coisas que vão acontecer no futuro, mas coisas que já estavam acontecendo ali no tempo de quem falou, ok? Espero que eu não tenha confundido mais a sua cabeça. Se tiver dúvida, escreve aí embaixo nos comentários, aí depois eu respondo com calma, tá bom? Então, vamos ouvir o texto bíblico, que talvez ainda fique mais claro isso tudo que eu falei até agora. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então, ó, Jesus está contando uma história que explica o que é o reino de Deus, que a gente já falou várias vezes aqui, né? Ele usa mais uma comparação. Então, é como a história do rei que preparou a festa do casamento do seu filho. Então, já vai pensando aí, quem é esse rei? Quem é o filho do rei? O que é esse casamento? Ele mandou os empregados para chamar os convidados para a festa, mas os convidados, não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou as suas tropas, olha aqui, ó, o que eu estava falando, mandou as suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou que ali havia um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Olha que pavor. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, veja, minha gente, volto naquela ideia, né? O jeito apocalíptico de pregar, Jesus está usando ele nesse momento. Ele usa uma história com uma linguagem bastante forte. Então, fala de um rei que tem um filho, esse filho ia casar, então convidou o pessoal para o casamento, só que uns não quiseram, não deram atenção, outros espancaram os empregados que foram convidá-los. Gente, numa história normal, imagina, você recebe vamos supor, um parente seu vai casar, vai aí na sua casa entregar o convite. Você vai sentar a mão na cara da pessoa que veio trazer o convite? Se você tem um juízo no lugar, você não vai fazer isso. Então, numa história normal, essas coisas não acontecem. Tá vendo que é uma linguagem espetaculosa, né? Então, o outro grupo de pessoas que recebeu o convite matou os empregados que foram levar o convite. Aí o rei fica indignado e manda incendiar a cidade do pessoal. E aí no meio da festa, a festa acontecendo, o rei entra no salão e tem uma pessoa que não está vestida com a roupa de festa. Uai, gente, mas ele mandou ir buscar o povo nas encruzilhadas. O estranho seria se esse pessoal tivesse com a roupa de festa.
Então é uma história estranha à primeira vista. Isso já é um indício que então temos que interpretá-la, não podemos levar ao pé da letra. Aliás, nada na Bíblia deve ser levado ao pé da letra, tudo precisa ser interpretado. E essa história também. Aí termina dizendo que o rei joga esse homem para fora, onde vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Só porque ele estava com a roupa diferente? Então, vamos interpretar. Eu comecei convidando você a fazer essa reflexão. Jesus está dizendo que o reino de Deus é desse jeito aqui. E a história conta que tem um rei e esse rei tem um filho que vai casar. Quem é o rei? A história. Você consegue responder? Quem é esse rei que tem um filho? Quem é que se apresenta como o filho? Não é Jesus? Então, essa história está falando justamente da situação de Jesus. Há um rei, né, Deus Pai, que tem um filho, que é Jesus. E esse filho vai se casar. Com quem que Jesus vai se casar? Então, precisamos fazer o esforço da interpretação. São símbolos. Jesus não se casou, falando assim historicamente. Ele não teve uma esposa, ele não se casou. Mas está se falando de um casamento simbólico, um casamento místico. No Antigo Testamento a gente vê muitas vezes Deus falando do seu povo como se o povo de Israel fosse a esposa de Deus. Vê o profeta Oséias, uma hora que você tiver tempo. Não é muito comprido não, dá para ler ele inteiro. Você vai perceber que o profeta fala para o povo que Deus se sente o marido traído, porque o povo, que é a esposa de Deus, o traía com outros deuses, né? Se prostituía com outros deuses. Então, a ideia da relação de Deus com o seu povo como um casamento era uma imagem muito comum entre o povo da Bíblia. E Jesus está retomando essa imagem. Então, Jesus está se casando com a humanidade. Você já reparou que, por exemplo, na missa a gente fala felizes os convidados para a ceia do Senhor? Tem uma variante desse texto que fala assim, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Banquete nupcial é banquete de casamento. Mas de que casamento? Deus, através de Jesus Cristo, se casa com a humanidade. E essa relação, né, essa imagem de casamento é escolhida para mostrar o que é que Deus sente pela humanidade. Não está se falando simplesmente mais de um contrato que Deus poderia ter estabelecido com a humanidade, não. Deus nos ama com um amor apaixonado, como um noivo se entrega para sua noiva, assim Deus também se entrega para a humanidade. Como o noivo se preocupa com a sua noiva, como um casal, ambos se entregam um ao outro, cuidam um do outro, assim deveria ser a relação nossa com Deus. Jesus Cristo é o esposo da humanidade. Então, essa parábola, essa comparação que Jesus está usando, nos traz de novo essa reflexão. Só que todos são convidados para esse banquete de casamento. E é interessante como que as pessoas respondem a isso, né? Então, duas coisas aqui que eu acho que seriam importantes a gente perceber. Primeiro é insistir em como é que Jesus entende que deve ser a relação do povo com Deus e de Deus com o povo. A relação é a de casamento, de festa de casamento, dito mais precisamente. Jesus via que a relação com Deus, e, portanto, a religião, tinha que ser uma relação de confiança, uma relação prazerosa. O reino de Deus, o projeto que Deus tem para nós, deveria ser gostoso como um almoço em família. Sabe quando se reúne as pessoas que você gosta ao redor da mesa e dá risada, come, bebe, todo mundo está feliz? Esse é o projeto de Deus para a humanidade, né? O reino de Deus é isso. O
que Deus sonha é que toda a humanidade pudesse ter essa possibilidade de ter uma mesa farta, de ter alegria, de ter riso entre nós e também nós com Ele. Essa que é a imagem, né? E interessante a gente perceber como que às vezes a gente transforma a religião em outra coisa, né? Transforma a religião, como eu dizia bem no comecinho desse vídeo, né? Ao invés de entendermos a nossa relação com Deus como se fosse um banquete, como se fosse uma festa, como se fosse um churrasco na laje, que é muito bom, né? A gente às vezes imagina a nossa relação com Deus como se fosse uma relação de escritório, como se Deus fosse o patrão e a gente tivesse que bater ponto, a gente tivesse que bater meta, e se a gente pisa fora da linha, a gente corre o risco de ser demitido. Não é essa a relação que Jesus sonhava, né? E imaginou e pregou. A relação que Jesus espera que nós tenhamos com Ele e entre nós é relação de festa. Somos convidados para isso. Só que aí está a segunda coisa, né? Qual é a resposta dos convidados? Tem dois grupos, né, no início. O primeiro não dá atenção. Quem são os enviados do rei que convidam para o casamento? No Antigo Testamento eram justamente os profetas, que convidavam o povo a entrar nessa relação com Deus como quem entra para uma festa de casamento, né? Deixar-se desposar por Deus. Mas o povo não aceitava essa ideia. Não deram atenção, não quiseram deixar-se desposar por Deus. Aliás, o profeta Oséias, como eu citei há pouco, fala muito disso, né? O segundo grupo, que é mencionado, espanca os enviados e os mata. É símbolo justamente daquilo que aconteceu com alguns outros profetas. Eu também falei disso semana passada, que por anunciarem esse Deus amoroso, esse Deus que chamava o pessoal para a conversão e para um novo jeito de viver, eram perseguidos e foram até mortos. Também estão representados nessa parábola, nessa história que Jesus conta. Diante disso, aparece essa imagem de que o rei fica com raiva e manda incendiar a cidade deles. Aí pode ser que tenha gente que pense que isso seja uma comparação com outra coisa, ou um evento futuro que Jesus está prevendo. Não. Quando esse evangelho foi escrito, isso de uma cidade estar sendo entregue às chamas estava acontecendo. Jerusalém tinha sido invadida pelos romanos, isso aconteceu no ano 70, né, depois de Cristo, e foi saqueada e queimada. Então é uma história que não se refere a algo do futuro, mas algo que estava acontecendo naquele tempo. Quer dizer, no ano 70, aproximadamente 40 anos depois da ressurreição de Jesus, e quando esse evangelho provavelmente foi escrito, já estava acontecendo isso, né? Então é uma coisa do momento, né? E isso levou algumas pessoas a crerem que o fato de Jerusalém estar sendo destruída seria como uma vingança da parte de Deus. Mas a gente não deve ler dessa maneira. Alguns naquele tempo entenderam assim. Mas as guerras, as invasões, as violências que houve na história da humanidade, ainda há, não podem ser vistas como culpa de Deus. A gente não pode entender que qualquer tragédia que aconteça seja castigo de Deus, como tem gente hoje, por exemplo, dizendo que o coronavírus é castigo de Deus porque teve uma escola de samba aí que homenageou Nossa Senhora Aparecida. Não faz menor sentido, né? A grande maioria dos problemas que acontecem na humanidade são culpa nossa, né? Nós, humanidade. E o que isso tem a ver com o reino de Deus? Ora, acontecem essas barbaridades que acontecem de desigualdade social, de violência, de morte, de tanta coisa, justamente porque nós, humanidade, não aceitamos sermos desposados por Deus, não aceitamos entrar no seu reino e não trabalhamos, não nos empenhamos com a graça e com a ajuda de Deus para que a humanidade possa viver como num banquete. Na nossa vida cotidiana, a gente até aceita
que a vida pode ser um banquete, mas só com os nossos, só para os nossos. Se ali fora tem gente passando fome, tem gente tremendo de febre, se tem gente que está sofrendo violência em casa, se tem gente que não tem trabalho, para a gente não importa. Eles podem ficar fora do banquete, não são dos meus, então não me importa. Então, esse tipo de postura, que até se fecha a uma reflexão de tentar entender por que não é todo mundo que tem direito a esse banquete, já demonstra uma não aceitação do convite. Às vezes nós somos esse tipo de gente que não aceita o convite de Deus. Não sei se está me fazendo entender. Mas nessa parábola, só nesse ponto aqui que a gente leu, nós às vezes nos colocamos do lado daqueles que não aceitam o convite, né? E quando alguém propõe uma reflexão, a gente até apedreja a pessoa. Mas enfim, vamos em frente. Então, tem esse fenômeno aí da cidade que é incendiada, de algo que estava acontecendo ali, e a violência é justamente fruto do fato de a gente não se deixar desposar por Deus. Mas aí, enfim, acontece a festa de casamento. Quer dizer, em Jesus Cristo, nós estamos sendo desposados por Deus. Essa festa está acontecendo. O jeito que o próprio Jesus agia o tempo todo, a maneira como ele tratava os pecadores, tratava os marginalizados, tratava a mulher, tratava os estrangeiros, era uma maneira festiva. Ele se sentava à mesa para comer com eles, né? Então o reino de Deus já estava começado, já estava iniciado, e esse banquete já estava acontecendo, né? O banquete acontecendo no sentido de que pessoas que não eram valorizadas já estavam sendo valorizadas. E é por isso que o último grupo que é mencionado nessa parábola é o rei mandando convidar pelas encruzilhadas todo tipo de gente para sua festa, bons e maus, diz o versículo 10. Gente de todo jeito, como era de fato o que estava acontecendo no tempo de Jesus. Gente santa, entre aspas, né? Gente de igreja, mas gente que não era, também seguia Jesus e era acolhido. Já estavam entrando nessa festa, bons e maus. Gente das encruzilhadas, gente que estava pela rua. Mas aí tem um detalhe que pode nos desconcertar, que é o fato de que Jesus conta que no meio da festa havia um homem que não estava vestido em traje de festa. E esse homem, então, por não estar vestindo traje de festa, precisava ser jogado para fora. E essa é uma menção que parece não fazer o menor sentido, ou talvez, dependendo do jeito que a gente interpretar, pode dar margem à compreensão de uma imagem de Deus em que Deus faz acepção de pessoas, né? Mas não. Entendamos simbolicamente. Entrar nessa festa de casamento, entrar nessa compreensão de que a nossa relação com Deus é a relação festiva, de uma refeição, né? Essa é a imagem de uma refeição, e não uma relação de escritório, exige que a gente mude a nossa cabeça completamente. Se isso valia no tempo de Jesus, hoje continua valendo. A gente parece que, mesmo Jesus tendo insistido muito na imagem de um Deus amoroso, um Deus que é Pai, um Deus que quer que a gente se ame, ao longo da história a gente parece que tem uma tendência como humanidade a voltar a crer que Deus é um patrão que a gente tem que agradar. E a gente parece que tende a estabelecer sempre um escalonamento de níveis de santidade. Tem gente que é mais santa, tem gente que é menos santa, tem gente que é mais digna, tem gente que é menos digna. E essa não é a religião de Jesus, essa era a religião dos fariseus, não a de Jesus. A gente parece que sempre volta nisso. Então é preciso a gente mudar o chip aqui dentro, mudar nossa cabeça, né? Não olharmos para Deus como se fosse um patrão a ser agradado,
diante de quem a gente tem que bater ponto todo domingo na missa e diante de quem a gente tem que bater meta de número de orações por dia. Não, mudar a nossa cabeça, vestir a roupa da festa, vestir a camisa dessa ideia de que nosso Deus é um Deus amoroso e só exige que a gente ame. Então, se a gente fosse dizer hoje, é como se Jesus dissesse assim: se vocês querem entrar para o meu grupo, vocês precisam vestir a camisa do meu grupo, vocês precisam morder a proposta do meu grupo, vocês precisam entender aquilo que eu estou ensinando, senão vocês vão estar sempre se sentindo um peixe fora d'água. Então, no tempo de Jesus, a ideia de religião que dominava era a religião do merecimento. A gente até falou isso uns tempos atrás, né? Você era abençoado e amado por Deus na medida em que você fazia coisas que agradavam a Deus, como um patrão. Jesus apresenta uma outra proposta. Você não é amado por causa das coisas que você faz. Você é amado por aquilo que você é, filho, né? Então, para Jesus não tinha quem era negro, quem era branco, quem era judeu, quem era estrangeiro, quem era homem, quem era mulher, quem era isso ou quem era aquilo. Eram todos filhos. Temos as nossas diferenças, as nossas peculiaridades, os nossos gostos, mas a nossa dignidade é a mesma, é a de filhos, né? E somos amados por isso. Então percebe que são dois tipos de religião diferente? A religião do mérito, sou amado só por aquilo que eu faço, e a religião de Jesus é a religião da graça, da gratuidade. Deus me ama gratuitamente e espera que eu seja feliz amando do jeito que Ele amou. Dois tipos de religião muito diferentes. Então, se a gente não mudar a nossa cabeça e tentar entrar no grupo dele, a gente vai se sentir um peixe fora d'água, vai se sentir uma pessoa com a roupa diferente na festa de casamento. Então é preciso mudar completamente. Então, termino por aqui, que já falei muito. Então, vamos pedir ao Senhor essa graça, né? É um evangelho desse domingo aparentemente bastante difícil de entender e até de explicar. Mas acredito eu que se ficar para a gente essa ideia central de que nós precisamos estar atentos para perceber se a gente entende a religião, se a gente entende o segmento de Jesus Cristo como um banquete, como uma coisa prazerosa, como uma coisa feliz, em que todo mundo pode se sentar à mesma mesa. E entende que essa proposta de Jesus tem que se estender a todos, né? O reino de Deus acontecendo é quando todo mundo pode ter acesso a essa festa, né? E a vida se tornar uma festa. E não entendermos Deus como um patrão e, sendo Ele um patrão, vai ter empregados mais bem remunerados do que outros. E é natural que seja assim, né? Não é essa a religião de Jesus. E isso, gente, é muito sério, porque além de mudar a nossa compreensão de Deus, da imagem de Deus que temos, muda também o nosso comportamento com a sociedade. Porque se eu creio desse outro tipo de religião, né, que é a religião que os fariseus acreditavam, que Deus recompensa mais a alguns do que outros, então eu posso olhar para a sociedade e achar que é natural que haja pessoas que estejam passando mal de tanto comer e haja gente morrendo de fome. E a gente vai olhar para essas pessoas e falar assim: se tem gente morrendo de fome, é porque eles não são abençoados por Deus. Então, se não foram abençoados, é porque não são gente boa, são pecadores. Ou então pensar de outra lógica, né? Se esse povo está morrendo de fome, é porque eles não se esforçaram o suficiente, não trabalharam, né? Eu tenho que comer porque eu trabalhei, os meus pais trabalharam, mas às vezes não é bem assim não, hein? Para Jesus é uma outra compreensão, né? Se eu tenho demais e o outro não tem, por que o outro não tem? Por que todos nós não temos direito de ter a mesma alegria, as mesmas condições de vida? Eu não sou mais abençoado que o outro, né?
né? Temos a mesma dignidade. Então, vamos pedir ao Senhor a graça, né, de tentar aproximar o nosso modo de ver, o nosso modo de crer, ao modo de ver o mundo e ao modo de crer de Jesus. Aí sim a gente vai estar vestindo a camisa do grupo dele e a gente não vai se sentir nunca um peixe fora d'água, né? Que a gente não acabe caindo no erro de tentar fazer o contrário, fazer Jesus vestir a camisa dos nossos pensamentos, que às vezes são bem baixos, né? Chega. Um abraço, um bom domingo, boa semana.